got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse domingão, dia 23 de outubro de 2022. Separei pra essa rodada 12 jogos e no final do vídeo vou estar deixando 2 bilhetes prontos pra vocês, tá show? Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, já peço a sua ajuda, a sua moral pra estar se inscrevendo aqui no canal, ativar o sininho, né, pra receber notificação de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui e deixa seu like no vídeo que é muito importante. Seu like ele fortalece demais no trabalho que eu ofereço aqui e também ajuda pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas no YouTube. Então, mete o dedo no like, é de graça. Se vocês vão estar me ajudando demais. E para maiores informações sobre o grupo VIP, é só você me chamar lá no WhatsApp, tá? O meu número tá na descrição desse vídeo e também tá aparecendo aqui na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp eu vou estar passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E lembrando que a partir de segunda-feira eu vou estar lançando o grupo VIP de basquete, tá, galera? Mensalidade muito barata. Se você tem interesse, me chama lá no WhatsApp que eu vou estar passando os planos para vocês. Mas tá completamente de graça, tá show? E vamos ao que interessa, galera. Os 12 jogos que eu separei para essa rodada são esses daqui, né? A gente vai ter uma grade de jogos aí muito boa, né? Para um domingão aí, até que tá ótima essa grade. E vamos começar falando do primeiro jogo, que é bem cedo, né? A gente vai ter aqui Campeonato Italiano Série A, jogo entre Udinese e Torino, jogo 7h30 da manhã, jogo na casa da Udinese. Na classificação a gente vai ver que a Udinese tá muito bem, né? Tá aqui em 6º lugar, com 6 vitórias, 3 empates e uma derrota apenas, 21 pontos até o momento. Enquanto o Torino tá aqui em 11º lugar, né? No meio da tabela, com 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, né? Dos últimos 5 jogos aí, 4 derrotas e um empate aí pro Torino, né, que não vem de uma sequência nada legal. E com isso aí acredito que pela fase, né, e pelo elenco, a Udinese tem grande favoritismo para vencer esse jogo, galera. Então a gente pode estar indo com a primeira opção aqui, com a dica, casa vence com empate anula. Grande chance aí de bater aí uma vitória da Udinese ou talvez um empate, né? Então a gente pega um empate anula aí para dar aquela garantia extra. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aqui menos de 3 gols e meio na partida. Acredito que é jogo para 2 ou 3 gols no máximo. Então menos de 3 gols e meio aí nesse jogo é bem interessante. Placar para esse jogo, vou estar colocando uma vitória simples de 1-0 para a Udinese. 1-0 casa. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Holandês, primeira divisão, jogo entre Groningen contra o PSV, jogo 9h30 da manhã, jogo na casa do Groningen, mas acredito aí que o PSV tem até favoritismo para vencer esse jogo, né? O time está na vice-liderança do campeonato, né? Com 8 vitórias e 2 derrotas, ainda não empatou, né? 35 gols marcados, 14 gols sofridos, 24 pontos até o momento. Enquanto o Groningen está aqui na zona do rebaixamento, né? Em 16º lugar, o primeiro da zona do rebaixamento, né? Com 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 24 derrotas seguidas, né? Tem 10 gols marcados, 22 gols sofridos, 8 pontos até o momento. Nesse confronto, galera, acredito que a melhor opção que tem é o mercado de gols, né? Pelo fato do PSV jogar fora de casa pode complicar um pouquinho a vida deles. Então a gente pode estar pegando o mercado de gols, tanto no tempo normal como no primeiro tempo, né? Primeiro tempo acredito que sai um golzinho pelo menos. Então a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 2 gols e meio na partida. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de meio gol no primeiro tempo. Placar para esse jogo, vou estar arriscando aqui 2-1 fora, 2-1 pro PSV. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Inglês, Premier League, vamos ter o Leeds United contra o Fulham, jogo 10 horas da manhã, jogo na casa do Leeds, e acredito que nesse jogo aqui vai ser muito bom para gols, né? Acredito que vai ser uma partida aí para 2 gols ou mais, né? De um lado a gente vai ter o Leeds United que tá na parte de baixo da tabela, né? Vem de 5 tropeços, né? 4 derrotas e um empate aí nos últimos 5 jogos. No campeonato o time tá com 9 pontos, né? 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 11 gols marcados, 15 gols sofridos. Enquanto o Fulham vai fazendo a campanha boa, né? Tá em 9º lugar aqui com 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 19 gols marcados, 20 gols sofridos, 15 pontos até o momento, né? Vem de uma vitória muito importante aí contra o Aston Villa jogando em casa, e com isso aí o time subiu um pouquinho na tabela, né? A princípio aqui, galera, eu acredito que é um jogo interessante para 2 gols ou mais, e também vamos ter a oportunidade de assistir uma vitória do Fulham, ou talvez o empate, né? O Fulham tá com uma equipe muito boa, por sinal. Com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 1 gol e meio na partida. Muito boa essa dica aí de gols, né, nesse confronto. Segunda opção para esse jogo aqui, a gente pode estar pegando fora ou empate, né? Fulham para vencer ou empatar. Placar para esse jogo, vou estar colocando aqui 2-1 fora, 2-1 pro Fulham. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Alemão, Bundesliga, vamos ter aqui o Bochum contra União Berlim, jogo 10h30 da manhã, jogo na casa do Bochum. Aqui nesse jogo vai ser bem interessante porque a gente tem o líder do campeonato, né, que é o União Berlim, que vai fazendo a campanha excepcional nesse início, né? Tá certo que são só 10 rodadas, mas a princípio aí o time tá na liderança aí de forma isolada, né? O Bayern de Munique, por exemplo, já jogou e chegou a 22 pontos, né? Enquanto isso, o time do União Berlim tem 23 e pode chegar a 26 e colocar essa vantagem aí para 4 pontos, né? E isso vai depender
depender, lógico, da vitória, né? Vai pegar o Bochum, que é o último colocado, né? Venceu apenas uma, empatou uma e perdeu 8. 9 gols marcados, 27 gols sofridos, 4 pontos até o momento. Nesse confronto, galera, a gente vai ter duas opções muito boas, né? A primeira aqui é o mais de 1 gol e meio, né? Acredito que é jogo excelente para 2 gols ou mais. Então, nossa primeira opção, mais de 1 gol e meio na partida. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando fora, vence com empate anula para dar aquela garantia extra. Na minha opinião aí, União Berlim tem favoritismo para vencer. Placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-0 fora. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Espanhol La Liga, vamos ter aqui o Real Betis contra o time do Atlético de Madrid, jogo 11h15 da manhã, jogo na casa do Real Betis. Nesse confronto aqui vai ser muito interessante, porque são duas equipes que estão com a mesma pontuação no campeonato, né? 20 pontos para cada uma delas. A diferença é só o saldo de gol, né? O saldo de gol aqui do Atlético de Madrid é um pouco melhor, né? Um gol a mais do que o Real Betis, né? Nesse saldo de gol. E o Real Betis aí vai em busca dessa vitória em casa, né? Especialmente que o time jogando em casa aí tem a melhor campanha, né? 5 jogos e 5 vitórias, tá 100% de aproveitamento jogando em casa. Enquanto fora de casa o Atlético de Madrid aí também não perdeu, né? 4 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. 8 gols marcados, 1 gol sofrido. E com isso aí a gente vai ter o equilíbrio total nesse confronto, galera. Acredito que é jogo excelente aí para 2 gols ou mais e pra gente assistir gol das duas equipes. Com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 1 gol e meio na partida. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando ambos marcam. Grande chance aí das duas equipes marcarem gols. Placar para esse jogo, vou botar um empate de 1-1. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Inglês Premier League, jogo entre Tottenham e Newcastle, jogo meio-dia e meio, jogo na casa do Tottenham, e esse jogo aqui vai ser bem interessante, né? O Tottenham tá numa posição muito boa, né? Tá em terceiro lugar com 23 pontos, vem de uma derrota aí pro Manchester United, né? Ninguém esperava essa vitória aí, porque o Manchester tá oscilando muito nesse campeonato, né? Mas querendo ou não aí, eu acreditava que ia ser um jogo mais equilibrado, né? Talvez um empate ou até mesmo uma vitória do Tottenham, e acabou aí que o Tottenham perdeu. Tá certo que jogou fora de casa, isso aí conta bastante, né? E o Newcastle, por sua vez, aí que vem de bons jogos, né? Dos últimos 5 jogos aí, 3 vitórias e 2 empates, né? Uma equipe aí que só perdeu um jogo até o momento, né? Então vai ser um jogo bem equilibrado e que, na minha opinião, aí, a melhor opção que tem é o mercado de gols, né? Um jogo interessante para 2 gols ou mais. E também vamos ter favoritismo do Tottenham, que jogando em casa é muito forte, né? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 1 gol e meio na partida. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando casa, vence com empate anula, né? Tottenham para vencer com empate anula. Placar para esse jogo, vou estar colocando 2-1 pro Tottenham, 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, o Campeonato da Bulgária, primeira divisão, jogo entre Ludogorets contra o Botev, jogo que acontece 1h15 da tarde, jogo na casa do Ludogorets. E nesse confronto aqui, o favoritismo total para o time da casa vencer, né? O time está em terceiro lugar nesse campeonato, né? 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 29 pontos até o momento. E o Botev, por sua vez, está em 10º lugar com 4 vitórias, 1 empate e 9 derrotas. No confronto direto, galera, o Ludogorets jogando em casa aí sempre leva melhor nesse confronto aí contra o Botev, né? Nos últimos 5 jogos aí foram 4 vitórias seguidas e um empatezinho aqui em 2019. Pela campanha que vem apresentando, né, nesses últimos 10 jogos, se a gente for ver, o time só tem uma derrota, né, nesses últimos 10 jogos jogando em casa, a gente vê que o time tem uma campanha muito boa, né, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. Enquanto isso, o Botev jogando fora de casa dos últimos 10 jogos só tem 1 vitória, 7 derrotas e 2 empates. Com isso, a gente vai com a primeira opção aqui, com a dica casa vence, pro Ludogorets vencer esse jogo. Segunda opção que a gente pode estar pegando aqui é mais de meio gol no primeiro tempo, acredito que o primeiro tempo vai sair pelo menos um golzinho. Placar para esse jogo, vou estar colocando 3-1 casa, 3-1 pro Ludogorets. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Espanhol La Liga, jogo entre Villarreal e Almeria, jogo 1h30 da tarde, jogo na casa do Villarreal. Entre aspas, né? Casa do Villarreal, entre aspas, porque a partida vai ser disputada num campo neutro, né? Mas mesmo assim, acredito que o Villarreal tem favoritismo para vencer esse jogo aí pela equipe que tem, né? E pela posição que a equipe tá, né? A equipe tá aqui em 8º lugar, numa posição um pouco melhor do que o Almeria, que tá aqui em 13º lugar, né? O Villarreal tem 15 pontos até o momento. É uma equipe que oscila bastante também nesses últimos jogos, né? Tanto é que se a gente for ver aqui dos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Enquanto o Almeria dos últimos 5 jogos aí, 3 derrotas e 2 vitórias, né? A diferença aqui é que o Villarreal jogando em casa é uma equipe que não costuma perder, né? Até o momento aí 3 partidas jogando em casa nesse campeonato espanhol, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Enquanto o Almeria jogando fora de casa ainda não venceu, né? 1 empate e 4 derrotas. Nesse jogo aqui a gente vai ter 2 opções, galera. A primeira opção que eu vou estar deixando para vocês aqui é a dica casa vence, pro Villarreal vencer esse jogo. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aqui menos de 3 gols e meio. Acredito que vai ser jogo para poucos gols. Placar para esse jogo, vou estar colocando 2-0 casa.
Agora vamos para mais um jogo, campeonato da Noruega, né? O campeonato norueguês aqui, primeira divisão. A gente vai ter um clássico aqui, né? O Molde contra o Rosenborg, de duas ótimas equipes aqui do campeonato da Noruega. Jogo que acontece 2 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Molde. Na classificação a gente vai ver que o Molde é líder do campeonato isolado, né? 66 pontos, né? Simplesmente aí 15 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Bodo Glimt. E 16 pontos aí para o Rosenborg, que é seu adversário nessa rodada, né? São duas equipes que têm um ataque muito efetivo, né? A diferença aqui é que o Rosenborg tem uma defesa um pouco mais frágil, né? Com 59 gols marcados e 35 gols sofridos. Enquanto o Molde tem 61 gols marcados e 21 gols sofridos, né? Uma defesa um pouco melhor e a melhor do campeonato, né? Se a gente for ver aqui, a melhor defesa do campeonato aí é do Molde. Porém, campeonato norueguês a gente sabe que costuma sair bastante gols, né? E nesse jogo aqui acredito que não vai ser diferente. A gente vai ter oportunidade de assistir uma partida com 3 gols ou mais e gols das duas equipes também. Com isso a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 2 gols e meio na partida. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando ambos marcam, que também tem grande chance de bater. Placar para esse jogo, vou estar colocando 3-2 casa. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Brasileiro, Série A, jogo entre Juventude contra o São Paulo, né? Jogo 4 horas da tarde, jogo na casa do Juventude. Juventude que já está rebaixado, né? Juventude aqui, último colocado com 21 pontos. Simplesmente aí faltam 6 rodadas, mas o time até o momento só venceu 3, empatou 12, perdeu 17, né? A pior campanha disparada aí do campeonato, com apenas 21 pontos, né? Só para vocês terem noção, o time está com 13 pontos atrás do primeiro, que é o Ceará, né? Que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Então, simplesmente aí o Juventude, na minha opinião, já está rebaixado. O São Paulo vai em busca dessa vitória fora de casa aí para poder subir na tabela e ficar aqui entre os 8 melhores, né? Já que esse G6 vai virar G8, né? Então o time do São Paulo vai em busca dessa vitória aí para poder ficar aqui pelo menos entre os 8 melhores e conseguir uma vaguinha aí na pré-Libertadores, né? Pelo menos isso. Então acredito que o São Paulo tem essa oportunidade, né? É uma equipe muito mais bem qualificada, mesmo jogando fora de casa aí. Acredito que o São Paulo vai vencer essa partida ou talvez um empate, né? Outra opção aqui que eu também acho interessante é o mercado de gols. Acredito que vai ser uma partida aí com 2 gols ou mais. Então a gente pode estar indo com a primeira opção, com a dica fora vence com empate anula. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de 1 gol e meio na partida. Placar para esse jogo, eu vou estar colocando 2-1 para São Paulo, 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Espanhol La Liga, jogo entre Barcelona e Atlético Bilbao, jogo 4 horas da tarde, né? Esse jogo aí que também vai ser bem interessante, né? É um confronto que sempre tem um equilíbrio aí muito intenso, né? Mas na maioria das vezes aí o Barcelona levou a melhor, né? Se a gente for pegar os últimos 5 jogos aqui, foram 2 empates e 3 vitórias do Barcelona, né? A mais recente foi em fevereiro, né? Desse ano, que o Barcelona venceu simplesmente por 4-0, né? A princípio eu acredito que a equipe do Barcelona, né? A atual equipe, tem muito mais força, né? Muito mais elenco aí para poder vencer essa partida do que o Atlético Bilbao, né? Mesmo sendo um jogo aí bem equilibrado, acredito que o Barcelona acaba levando o favoritismo, né? Especialmente que precisa vencer essa partida aí para poder não se distanciar do líder e arquirrival que é o Real Madrid. O Atlético Bilbao tá aqui em 6º lugar, né? Com 18 pontos. É uma equipe que venceu 5 partidas, empatou 3 e perdeu 2, 19 gols marcados, 8 gols sofridos, mas é aquilo, né? Eu particularmente estou bem confiante aqui na vitória do Barcelona jogando no Camp Nou, né? Jogando em casa. Então a gente vai com a primeira opção, com a dica casa vence, pro Barcelona vencer esse jogo. Segunda opção também interessante é o mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito que o primeiro tempo vai sair pelo menos um golzinho, né? Placar para esse jogo, vou estar colocando 3-1 casa, 3-1 pro Barcelona. Agora vamos para o nosso último jogo, vamos ter aqui mais um jogo do Brasileirão Série A, jogo entre Coritiba e Internacional, jogo que acontece 6 horas da tarde, jogo na casa do Coritiba e vai ser um jogo bem interessante, né? Porque o Coritiba tá aqui com 34 pontos, né? Tá ainda com risco de ser rebaixado, né? Faltam 6 rodadas e o time simplesmente está 3 pontos à frente do Cuiabá, que é o primeiro da zona do rebaixamento, né? Então, uma vitória jogando em casa aí seria importante, porém é um time que tem oscilado bastante, né? Especialmente quando joga fora de casa, que é o único time que ainda não venceu nesse Campeonato Brasileiro. Vai ter pela frente o Internacional, que ainda sonha, né, em brigar com esse título. Conta com 2 tropeços do Palmeiras, né? Palmeiras empatou fora de casa contra o Atlético Goianiense, empatou no clássico contra o São Paulo, né? Então estacionou aqui, tá aqui com esses 68 pontos. O Internacional vencendo vai a 63, então a diferença diminui para 5 pontos e vai torcer aí para um tropeço do Palmeiras, que vai pegar o Avaí. E assim, cá entre nós é bem difícil acontecer uma zebra, né? Lembrando que esse jogo aqui do Palmeiras e Avaí é nesse sábado, né? Nesse exato momento que eu tô gravando aqui, né? É sábado ainda, então esse jogo acontece hoje, né? Nesse sábado, então tem que ficar de olho e o Internacional vai secar bastante e precisa fazer o trabalho também fora de casa, né? Que é vencer o Coritiba. Nesse jogo, galera, acredito que a melhor opção que tem é o mercado de gols, né? Acredito que vai ser um jogo interessante para 2 gols ou mais, especialmente o Coritiba aí tem uma defesa bem fraca, né? E o Internacional tá com um ataque bem efetivo. Então a gente vai com a primeira opção
opção com a dica mais de um gol e meio na partida. Segunda opção que a gente pode estar pegando aqui, fora ou empate, né? Dupla hipótese aqui, Internacional ou empate. Placar para esse jogo eu vou estar colocando 2-1 fora, 2-1 Internacional. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando para vocês aí os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. O primeiro bilhete é esse daqui, ó.